paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. Graças a Deus, graças ao seu amor, graças à sua misericórdia que nos alcançou nesse dia e nos deu mais essa oportunidade de levantar, de acordar, para poder anunciar as boas novas, para poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, para poder anunciar que Jesus é vivo e que Jesus quer salvar. A palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no livro, na carta de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aí para a igreja de Éfeso. E o capítulo é o 2, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo estava lembrando aqui para os irmãos de como eles foram alcançados e qual era a situação que eles se encontravam quando foram alcançados. E ele diz para os irmãos: olha, vocês estavam mortos, viu? Não venha pensar que você era alguma coisa, não, porque você estava morto. Você não tinha vida. Você estava morto em pecado. Você seguia a ordem de Satanás, do espírito que agora ainda atua nos que vivem na desobediência. Então, aquele pessoalzinho que você conhece que está lá, não vá pensar que eles estão seguindo aí o caminho de Deus porque falam em Deus, não. Porque eles ainda vivem na desobediência. Eles ainda estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa de antes. Paulo estava lembrando aqui aos irmãos. E ele continua dizendo: anteriormente também todos nós vivíamos entre eles. É verdade? Anteriormente nós vivíamos entre eles. Uns viviam maquinando aí fazer assalto, outros matar, outros se prostituir, outros roubar, outros fazer o que não presta. E nós vivíamos no meio desse povo. Então, não somos melhores. Estávamos mortos como os que vivem na desobediência ainda estão. E ele continua e diz assim: nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos, como os outros, ou seja, como eles, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo, ainda quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando eu e você ainda estávamos lá, fazendo as vontades da carne, pecando, nós estávamos mortos, mas Deus nos amou quando ainda estávamos mortos. E eu te pergunto, um morto tem vontade? Morto não tem vontade nenhuma. Morto está morto. Mas Deus nos amou e nos deu vida com Cristo. Então não partiu de mim, partiu dele.
Ele que nos amou, não parte de nós, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E isso é só para nós? E quer dizer que os que estão lá vão ser condenados? Então, de jeito nenhum. A não ser que eles não aceitem a vida. Porque Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, entregamos a Ele a nossa, que não era vida, entregamos a Ele o nosso caminho, para Ele restaurar, Ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E se essas pessoas que hoje ainda vivem lá na desobediência entregar a vida para Cristo também, o que é que elas vão ganhar? Vão ganhar a vida. Porque Deus nos dá a vida por meio de Cristo Jesus. E pela graça nós somos salvos. Não é por nada que eu fiz, porque eu estava morto. Como é que eu podia fazer alguma coisa para alcançar a salvação? Não tinha como fazer nada. Mas pela graça, Deus nos deu vida desde que eu e você esteja na vida. Esteja em Jesus. Jesus disse isso. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se não está em Cristo, está morto. Você só tem uma religião, você só crê em alguma coisa, mas vida você só tem quando você encontra a vida, e a vida é Jesus Cristo. Então hoje pode ser que você viva aí uma religião, você frequente algum lugar, faça parte de algum grupo que professam aí alguma crença. E eu faço um convite para você conhecer a vida. Porque essa religião que você adotou para ser sua, ela não te deu vida. Você ainda está lutando com as forças das suas mãos, do seu braço, e por isso você não consegue vencer. Porque a religião, seja ela qual for, ela não tem poder de gerar vida dentro de nós. Somente Jesus Cristo. E Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E por meio de Cristo Jesus é que nós temos vida. Então Deus quer te dar vida para você poder resolver todas as questões na sua vida. Porque agora você vai saber como agir, você vai saber como se portar, você vai saber por onde andar, você enxerga, porque agora você tem vida. Quando você entrega a sua, vou te chamar de vida, quando você entrega a sua vida para Jesus, aí sim, aí você encontra a verdadeira vida e você pode viver para resolver as questões que nesse mundo sempre vão existir. Não é uma promessa de uma vida melhor. Deus não tem essa promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa de uma vida nova. Porque se for só para melhorar a minha vida, eu continuo com a vida antiga melhorada. Mas Ele tem uma vida nova, não é uma vida melhorada. Deus não quer melhorar a tua vida, Ele quer transformar. Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer fazer de você uma nova pessoa, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Talvez você me pergunte aí, como é que pode? Eu já tenho tantos anos de idade e agora eu vou ser uma nova pessoa. Todo mundo já me conhece assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Você canta igual aquela música. Você diz igual aquela música, mas você pode nascer de novo. Você pode ser uma nova pessoa, você pode encontrar com a vida e viver hoje coisas que você nunca viveu. Você pode falar de uma forma que você nunca falou. Você pode compreender as pessoas de uma forma que você nunca compreendeu. Você pode perdoar como nunca perdoou. Você pode ser uma nova pessoa. Você pode agir como nunca agiu, amar como nunca amou, viver o que você nunca viveu, mesmo hoje você tendo aí a idade que você tiver.
Você pode ser uma nova pessoa e essa vida está disponível em Cristo. Foi isso que Paulo estava lembrando os irmãos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Ele estava dizendo, pela graça vocês são salvos. É a graça de Deus. É a graça de Deus que alcança o homem. Não é o que o homem faz, não. Você vê que antes nós estávamos mortos. Como é que o morto faz alguma coisa? Então tem pessoas por aí que dizem que para você ser salvo você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tudo isso é coisa dele. É coisa de quem está falando. É coisa do homem. Porque a palavra de Deus diz que a única forma de você alcançar a sua salvação é crendo em Jesus Cristo. Porque Jesus é a vida e agora você vai fazer parte da vida. Você vai estar ligado a Jesus. Então, a única forma de você ser salvo, eu ser salvo, é crer naquilo que Deus fez por nós e não naquilo que nós vamos fazer para alcançar a salvação. Ontem uma irmã comentou numa postagem que eu fiz que realmente, na verdade, ela comentou o comentário de alguém e disse, uma irmã estava dizendo, porque eu estou passando por uma dificuldade, uma luta muito grande no meu casamento e as coisas estão muito difíceis, e essa irmã comentou embaixo e disse assim, irmã, mas você tem que fazer isso mesmo, porque a nossa salvação depende disso. Então, olha que ignorância da pessoa de achar que ela tem que sofrer para ela ser salva. Ela tem que passar por isso para alcançar a salvação. A nossa salvação não depende de nós, depende daquele que fez por nós. E agora eu preciso acreditar no que ele fez e que pagou a minha conta. Só que isso é tão bom, é tão fácil de um jeito que as pessoas às vezes não acreditam. Mas acredite, essa é a boa nova, essa é a boa notícia. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou e nos abençoou, dando a vida do seu Filho por nós. E pela graça nós somos salvos. Pela graça de Deus. Fomos resgatados pela sua graça, livres da ira de Deus. Pela sua graça. Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E Paulo continua dizendo aos irmãos, Deus nos ressuscitou. Olha, Deus nos ressuscitou. Só ressuscita quem estava morto, meu filho. Deus nos ressuscitou com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus não só te deu vida, Ele te deu uma vida abundante. Você sabe que uma pessoa que entregou a vida para Jesus, hoje, ela está assentada aonde Cristo está, nas regiões celestiais à direita de Deus. E talvez você diga, que doideira é essa? Se eu estou aqui, como é que eu estou lá? Você está vivendo nesse corpo, mas você já faz parte do corpo de Cristo, e Cristo está assentado à direita de Deus. Cristo está descansando, porque uma pessoa que está sentada é uma pessoa que está descansando. E por que Jesus está descansando? Porque Jesus já concluiu a obra e agora está tranquilo, esperando que as coisas aconteçam. Aí você diz, como assim? Esperando que aconteça o quê? Deus é bom, a sua misericórdia é infinita e Ele é paciente. O que Deus está fazendo hoje é esperando que aquelas pessoas que nós antigamente vivíamos com elas na desobediência também cheguem ao arrependimento, porque o desejo de Deus é salvar todos os seres humanos.
Deus é paciente para cumprir a sua promessa, e a promessa de Deus é vida eterna. Deus está esperando pacientemente para que as pessoas cheguem ao arrependimento, se convertam das suas maldades, dos seus caminhos, se voltem para Jesus, para o caminho, e alcance a vida. Deus tem vida para dar para as pessoas. Deus tem vida. E Jesus está sentado nas regiões celestiais e nós já estamos lá. Pela fé, eu já me vejo lá. Pela fé, nós já estamos lá. Aí, para que nós fomos salvos? Aí ele vai dizer, Paulo diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Olha, Deus vai te usar lá na frente para a glória dele também, para mostrar a bondade dele. Que antes você era pecador, antes você era assassino, antes você matava, antes você se prostituía, mas um dia você entregou a tua vida a Jesus, um dia você reconheceu o caminho, um dia você reconheceu a verdade e você alcançou a vida, e Deus vai mostrar você para as pessoas. As eras que hão de vir, Deus vai mostrar você transformado. Você vai escrever muitos livros, você vai evangelizar muitas almas, a sua vida vai ser conhecida nessa terra, as pessoas vão ouvir muito falar em você, e as pessoas lá na frente vão dizer, antes de tudo isso acontecer, ele era pecador, ele andava transgredindo, ele estava morto, mas Deus ressuscitou esse homem. Deus deu vida a essa mulher e ela foi uma grande missionária na terra, e ela foi uma grande evangelista, e ela ganhou muitas vidas para Deus, e você vai ser a pessoa que Deus vai usar para glorificar o nome dele. Paulo continua dizendo no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Agora, são duas coisas. Ele estava falando só de graça, agora introduziu a fé. Vocês são salvos pela graça. Foi a vontade de Deus te salvar. Foi a vontade de Deus te dar, nos dar aquilo que não merecíamos, que era a salvação. A graça de Deus. Agora, essa graça está disponível para todas as pessoas. Mas para que todas as pessoas tenham acesso a essa graça, elas precisam ter fé. Fé em quê? Fé naquilo que Deus fez por elas. Acreditar no sacrifício que Deus fez por elas, para livrar elas da condenação, da ira, da morte. Deus pagou a conta. Deus deu Jesus para nos livrar da morte e nos dar vida. Então, você é salvo pela graça de Deus que te alcançou, mas você precisa acreditar nesse sacrifício para que a salvação te alcance. Tudo que você precisa é crer. Somente crer. Então, pela graça, vocês são salvos por meio da fé, não são as suas obras. Paulo diz: isso não vem de vocês, é dom de Deus, é vontade dele. Foi a vontade de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então você não tem que fazer aquele ritual religioso para alcançar a salvação. Você pode querer fazer ele para qualquer outra coisa, mas não para você ser salvo. E eu ouço por aí as pessoas dizerem: se você não permanecer, você vai perder sua salvação. Deus está com a borracha na mão para apagar teu nome do livro da vida. Essas pessoas não conhecem Jesus, elas não conhecem Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. Elas falam nele, mas não falam por meio dele. Porque se conhecessem a palavra de Deus, se conhecessem aquilo que sai do coração de Deus, elas não colocavam julgo sobre as pessoas, elas não colocavam opressão sobre as pessoas. Porque tem muita gente hoje correndo aí das congregações porque vivem com um fardo pesado. As pessoas não cuidam mais da família, não cuidam mais dos parentes, não cuidam mais da empresa, não cuidam mais da vida pessoal, porque tem que estar metido dentro de uma congregação. E isso é engano. Todo dia é uma reunião, todo dia é uma célula, todo dia é um encontro, todo dia tem alguma coisa.
e a pessoa já não tem mais vida e vive pesado e agora já vai para aquele lugar porque a pessoa disse que se ela não for, ela não vai ser salva. E tudo isso é obra maligna, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é má, é maligna. Influência de demônios, influência de Satanás. Deus quer que você sirva a Ele com amor, com gratidão, que você vá para aquela congregação sabendo o que você vai fazer naquele lugar, que hoje é o seu dia de se dedicar a servir o corpo de Cristo, de alguma forma você vai ajudar na congregação. Rapaz, Deus se agrada demais quando você dá com generosidade, quando você dá com alegria, e não é só dinheiro não. É quando você dá o seu tempo com alegria, quando você dá uma instrução para alguém com alegria, quando você serve a congregação com alegria. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Então você não é salvo pelo que você faz, então não deixe ninguém colocar esse jugo pesado sobre você não. Você é salvo pelo que Jesus fez por você, e a graça de Deus alcançou você, te deu direito a essa salvação que antes nós não tínhamos direito, porque nós não pertencíamos ao povo de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou, e por meio da fé naquilo que Deus fez por mim, por meio de Jesus, é que nós alcançamos essa salvação. Somente, só precisa crer. E Paulo continua dizendo, para que ninguém se glorie. Eu fiz isso e agora eu sou salvo, então Deus tem que me dar a salvação porque eu fiz. Não é isso, meu filho. Não anule o sacrifício de Cristo, não. Reconheça o que Deus fez por você. Quem conta essas coisas e diz que você tem que fazer para ser salvo, essa pessoa ainda nem sequer conheceu Jesus. Quando Jesus disse que nós temos que permanecer para ser salvo, Ele disse permanecer em mim, permanecer no amor, permanecer no caminho, permanecer na verdade, permanecer na vida, permanecer acreditando naquilo que Ele fez. Não é permanecer fazendo o que um homem diz, não, isso é loucura, é só doutrina aí, é a doutrina de Faraó. É aquele espírito que estava lá no Faraó, é o mesmo espírito que oprime as pessoas e fazem delas escravos de uma congregação, fazem delas escravos para construir um reino de um faraó, de um homem. Não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para viver dessa forma que Jesus deu a vida dele por você. Não foi. Foi para você ser verdadeiramente livre. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Versículo 10 ele diz assim, Paulo: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Olha, aqui já não é aquela criação feita no barro. Você consegue entender isso? Que aqui já não é mais aquela criação que Deus pegou o barro e modelou e fez com a mão. Essa é a pessoa que vivia no erro. Agora nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Ou seja, quando você entrega a vida para Jesus, você é reformado e passa a ser o homem que Deus criou, imagem e semelhança dele. Criação realizada em Cristo. Você é uma nova pessoa quando você entrega a vida para Jesus. Mas você só é uma nova pessoa se você quiser ser essa nova pessoa. Senão você vai continuar sendo quem você sempre foi. É necessário ter fé para acreditar naquilo que Deus fez por nós. Senão, nós vamos continuar andando segundo a carne, segundo aquele antigo homem que estava morto em transgressões e pecados. Porque somos, ele não está dizendo que seremos, ele está dizendo que somos. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes
antes para nós as praticarmos. Olha que maravilha! Para isso eu e você foi chamado. Para quê? Para praticar boas obras, mas agora já não são obras que tragam glórias para mim, porque eu sei que eu não sou capaz de fazer. Eu estou fazendo essas boas obras para glorificar aquele que me deu vida. Deus me deu vida por meio de Jesus Cristo. Paulo continua dizendo aos irmãos: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então antes nós não tínhamos nada, meu filho. Nada é nada. Aí hoje eu vejo por aí alguém chegar e dizer: eu deixei tudo para seguir Jesus. Você deixou o quê, meu filho? Você não tinha nada? Você era um defunto morto, sem vida, e agora vem dizer que deixou alguma coisa por Jesus. E encontro outra turma de vaidoso que diz: eu era artista da banda tal. O outro diz: eu era jogador do time tal. O outro diz: eu era o empresário fulano de tal. Você estava morto, meu filho. Glorifique ao seu Deus que te deu vida, que te fez herdeiro, te colocou dentro da família de Deus para você herdar. Você agora é filho de Deus, não porque você fez nada, mas porque Ele fez por você e te incluiu. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar as coisas velhas para trás. Você precisa reconhecer o que Jesus fez na sua vida, para que a sua vaidade, a sua arrogância, o seu orgulho não tirem você do lugar que Deus quer que você esteja. Deus nos deu vida com Cristo. Então antes nós estávamos separados, não tínhamos esperança, não tínhamos nada. Estava sem Deus no mundo, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, olha que palavra, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Não foi seu jejum, e nem é ele. Não é a sua oração e nem quanto tempo você passa se consagrando a Deus. A única coisa que nos aproximou de Deus foi o que Ele fez por nós, foi dar Jesus Cristo para quitar uma dívida, para cessar a ira de Deus, e eu e você hoje ter amizade com Deus de novo. Então, todas as vezes que eu tento me aproximar de Deus sem Jesus Cristo, eu não consigo, porque a palavra diz assim, mediante o sangue de Cristo fomos aproximados de Deus. Mediante o sangue de Cristo fomos aproximados de Deus, pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus. Deus está virado, mas o castigo que estava sobre nós foi sobre Ele. E agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Vou repetir: por meio da cruz ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, de Jesus Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tudo parte da pessoa maravilhosa de Cristo. Se hoje temos paz com Deus, é por meio de Cristo. Se hoje somos concidadãos do céu, dos santos de Deus, é por meio de Cristo. Se hoje estamos sendo edificados como a morada de Deus, é por meio do sacrifício do sangue derramado naquela cruz de Jesus Cristo, por mim e por você. Essa palavra é uma palavra de avivamento, de despertamento, de encorajamento, para nos trazer a memória, nos trazer a lembrança, o que Deus fez por nós, para que eu e você não venham achar que hoje é pelo que fazemos, porque se hoje fazemos alguma obra boa, essa obra não parte de nós. Deus já tinha predestinado essa obra para ser realizada através de nós. E se fazemos essa obra hoje, é por meio da pessoa de Jesus Cristo, que nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Então, a glória é somente de Deus por tudo aquilo que nos tornamos, por tudo aquilo que estamos nos tornando, por tudo aquilo que está acontecendo através da nossa vida, porque antes nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida por meio de Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu vou te dizer com toda a certeza, você está morto. Você não tem vida. Por mais que a gente chame de vida, não é vida. Porque você só tem vida quando encontra a vida. Então, eu hoje faço 2 apelos. Primeiro, para os que entregaram a vida a Jesus e achavam que o que faziam era o que era suficiente. Eu peço que você hoje se reconcilie com Deus, se arrependa do que você estava fazendo, reconheça que Jesus é suficiente, que Jesus Cristo já fez por mim e por você e que agora nós só precisamos descansar. Somente. Porque a obra já foi consumada, ela já foi realizada e agora nós precisamos descansar em Cristo e realizar as boas obras que Deus já predestinou para que a gente execute. Então se arrepende, porque se você estava achando que era você quem fazia, porque se você não fizesse, Deus ia apagar teu nome do livro da vida, que você quem conquistou sua salvação pela oração, pelo jejum, pelo monte, pela ida no culto. Então, por favor, se arrependa para começar de novo. E faça um convite a você que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer hoje encontrar com a vida. Não importa se você é espírita, se você é macumbeiro, se você é prostituta, se você é assassino, se você é drogado, se você é alcoólatra, se você é adúltero, não importa
importa qual é o pecado que você comete, não importa a religião que você tenha hoje, eu faço um convite para você entregar a vida para Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por você, aquele que se sacrificou por você. Eu faço um convite hoje, entrega a tua vida para Jesus e aguarde aí. Em 5 anos, Deus vai fazer na sua vida o que você nunca sonhou viver. Em 5 anos, eu te digo, Deus vai fazer na sua vida o que você nunca sonhou viver. Você será uma pessoa nova, transformada, porque uma criança com 5 anos, ela já está começando a entender as coisas. Então se prepare aí, porque é certeza você viver uma nova vida, não só aqui, mas uma vida eterna, não passa mais. Quando você entrega a sua vida para Cristo e começa a viver por meio dele e não por aquilo que você faz, por meio dele, você já começou a viver a vida eterna com Jesus. Entrega a tua vida para ele, confessa os teus pecados, diz para ele o que aconteceu, peça perdão, porque ele tem perdão para te dar, e procura uma igreja evangélica, procura o pastor, diz para ele que quer fazer parte do corpo de Cristo. Diz: olha, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero viver tudo isso que a palavra de Deus diz que eu posso viver. E o próprio Jesus vai te guiar. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar teu dia hoje. Jesus Cristo é suficiente. É a palavra de hoje. Jesus Cristo é suficiente. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.